Velho Testamento, lição de número 1. Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Eu me sinto agora como se estivéssemos prestes a começar uma grande jornada juntos. Sejam bem-vindos a este novo programa. Este é o programa chamado Encontro com a Palavra, e aqui vamos estudar a Bíblia do começo ao fim em 360 lições. Pode até parecer uma longa jornada, mas eu tenho certeza que o tempo vai passar rápido. Estou muito animado para começar a nossa primeira lição, e eu sei que você também vai se animar. Quando alguém faz uma longa viagem, como por exemplo uma viagem à Terra Santa com um grupo de 30 ou 40 pessoas, depois de alguns anos, se você reencontrar aquelas pessoas, ainda haverá alguma coisa familiar entre vocês, algo que os une, porque vocês compartilharam aquela experiência juntos, uma viagem maravilhosa. E eu sinto agora como que se estivéssemos embarcando em uma viagem como essa, porque vamos começar a nossa jornada através dos 66 livros da Bíblia. Pretendemos nesse curso examinar todos os 66 livros da Bíblia. E ao fazermos isso, iremos procurar o conteúdo de cada livro da Bíblia, as ideias gerais e, principalmente, a mensagem devocional de cada livro da Bíblia. Em outras palavras, iremos procurar a aplicação prática da Bíblia em nossas vidas. Este curso é dirigido a pessoas leigas. Eu, pessoalmente, acredito que o potencial da igreja está naqueles que chamamos de pessoas leigas, ou membros da igreja. O apóstolo Paulo nos falou dessa visão quando disse que deveríamos estar juntos, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Eu acredito que ele nos ensina nesse versículo, Efésios, capítulo 4, verso 12, que a obra do ministério é entregue aos santos, referindo-se ao povo leigo. E se quisermos ver a obra do ministério realmente feita, precisamos ajudar o povo leigo a se aperfeiçoar a cada dia. A Bíblia está dividida em 66 partes, mas queremos dar a você uma nova visão do conjunto dessa coleção de livros que chamamos de Bíblia. A única coisa que fará esse estudo ter um grande valor para você será o seu compromisso sério com as tarefas que nós vamos propor. Aliás, o apóstolo Paulo nos diz que a única maneira de não ficarmos envergonhados quando o assunto for a Bíblia é nos tornarmos obreiros. Nós queremos desafiar você a não perder nenhuma lição desse curso. Muitas pessoas que fizeram esse curso acabaram se engajando no campo missionário. Muitas organizações missionárias exigem um certo conhecimento bíblico, além das habilidades específicas de cada um, para admitir alguém em seus quadros. Algumas missões já reconhecem e aceitam a validade desse curso. Se essa é a sua motivação, então você vai gostar de conhecer mais profundamente a Palavra de Deus. O curso pode ser acompanhado de apostilas de estudo que com certeza serão muito úteis para lhe ajudar a entender um pouco melhor as lições. Se você quiser, faça um pedido para nós. Teremos o maior prazer em lhe enviar totalmente grátis uma cópia das apostilas. E eu também quero lhe falar agora o seguinte. No início dessa maravilhosa jornada, você vai precisar já saber sobre as ferramentas de que você vai precisar para estudar a Bíblia. Os profissionais de qualquer área, como carpinteiros, encanadores, dentistas, enfim, precisam de ferramentas. Para fazer o estudo sério da Bíblia, você vai precisar também algumas ferramentas. E é sobre isso que eu quero falar agora. A primeira ferramenta é a Bíblia, claro. Eu recomendo que você tenha à mão uma Bíblia bem resistente. Talvez você precise fazer anotações na sua Bíblia.
Isso é uma prática muito boa, porque pode ajudá-lo a relembrar passagens importantes. Fazendo isso, você vai ficar bastante familiarizado com a sua Bíblia. E se ela não for uma Bíblia bem encadernada e resistente, depois de alguns anos você terá que trocá-la por outra e vai ser uma pena, hein? Por isso eu recomendo que você consiga uma Bíblia bem resistente, se você pretende realmente fazer um estudo sério da Palavra de Deus. Aí você vai ter a sua Bíblia durante muito tempo, quem sabe durante toda a sua vida, sempre observando aquelas anotações importantes. No Brasil nós temos excelentes traduções, mas para que tenhamos mais clareza no estudo, sugiro que você utilize pelo menos 2 versões, como a Revista e Corrigida ou a Revista e Atualizada, ambas traduções de Almeida. Essas são boas traduções e são bastante utilizadas pela maioria das igrejas. Uma outra ferramenta de que você precisa para estudar a Bíblia é um dicionário bíblico. Um dicionário bíblico é um livro que traz informações sobre cada um dos personagens, lugares ou coisas importantes da Bíblia. Se você fizer uma viagem à Terra Santa e tiver um dicionário bíblico na sua mochila, você será uma verdadeira autoridade em cada lugar da Terra Santa, porque o dicionário bíblico lhe dará todas as informações sobre cada lugar mencionado na Bíblia. Então, esta é uma ferramenta muito importante. Outra importante ferramenta é a concordância. Uma concordância é um livro que lista cada palavra da Bíblia e nos diz onde pode ser encontrada. Experimente fazer uma pergunta a qualquer estudioso da Bíblia. Pergunte a ele o seguinte: se você estivesse numa ilha deserta e pudesse escolher um livro para acompanhar a sua Bíblia, que livro você escolheria? Muitos iriam sem hesitar. Uma concordância. A razão por que a concordância é tão valiosa é porque, com ela, você pode estudar a Bíblia por tópicos. Você pode, por exemplo, escolher um assunto e procurar essa palavra na concordância. A concordância vai lhe mostrar em que passagens da Bíblia esse assunto é abordado, do Gênesis ao Apocalipse. Esse é um dos motivos que fazem os estudiosos gostarem tanto da concordância bíblica. Outro motivo que faz da concordância uma ferramenta tão útil é que ela nos ajuda a localizar versos nas Escrituras. Quantas vezes alguém já não lhe perguntou onde a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, enfim, e você pensa, mas não consegue lembrar onde a Bíblia diz isso. Com uma concordância você pode facilmente procurar as palavras, por exemplo, amor, dinheiro, raiz ou mal, e aí descobrir o versículo que diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Outra excelente ferramenta que eu gostaria de recomendar é o comentário bíblico. Essa ferramenta nos ajuda a entender melhor a Bíblia. Eu recomendo que você entre em contato conosco e peça as apostilas. Elas irão ajudá-lo a estudar, entender e depois ensinar a outros. Lembre-se que há muitos pastores que escutam e estudam essas lições bíblicas, e eu tenho certeza que, se algum dia alguém fizer alguma pergunta sobre a Bíblia, você vai querer saber a resposta. Não é verdade? Além disso, é bom que você tenha também caneta e papel à mão para anotar as suas dúvidas. Lembre-se, estamos começando uma longa jornada. Pegue suas ferramentas, não perca nenhuma lição e convide seus amigos para participarem dessa maravilhosa experiência de estudar o livro dos livros, o maior best-seller de todos, que é a Bíblia. Nos evangelhos nós aprendemos que Jesus apareceu aos apóstolos após a ressurreição e compartilhou. Isso mesmo. Jesus compartilhou com eles algumas verdades sobre a Bíblia. O evangelista diz que depois de ouvir essas verdades compartilhadas por Jesus, os apóstolos, pela primeira vez em suas vidas, entenderam a Bíblia. Esses fatos que Jesus compartilhou com eles abriram o seu entendimento sobre a Bíblia. Nesse mesmo espírito, gostaria de compartilhar com você algumas verdades sobre a Bíblia. Eu espero que esses fatos possam abrir o seu entendimento. Em primeiro lugar, gostaria de pensar sobre a definição da Bíblia. O que é a Bíblia? A maioria das Bíblias tem escrito na capa as palavras Bíblia Sagrada. O que nós queremos dizer quando afirmamos que este livro é a Bíblia Sagrada? A palavra Bíblia vem da palavra Bíblia, que significa coleção de livros. Se você lesse essa palavra na sua forma original, você saberia imediatamente que ela se refere a vários livros, e não apenas um livro. A Bíblia é uma coleção de 66 livros. Quando dizemos que esta coleção de livros é uma coleção sagrada, o que queremos dizer?
A palavra sagrado significa aquilo que pertence a Deus, ou aquilo que vem de Deus, ou seja, aquilo que está de alguma forma associado com Deus. Deus é a fonte. Essa é a ideia da palavra santo. Aquilo que pertence a Deus é o significado principal. O que estamos dizendo é que esses livros estão relacionados a Deus de uma maneira muito especial. Deus teve alguma coisa muito dinâmica a ver com esses livros. Esse livro contém a mensagem de Deus aos homens. Esse fato faz desse livro o mais importante livro do mundo. Portanto, o estudo da Bíblia é o mais importante estudo do mundo. É por isso que nós vamos estudar esse livro, porque é o livro de Deus para nós. Este livro também é chamado de A Palavra de Deus. Você já deve ter ouvido muita gente chamar a Bíblia de Palavra de Deus. O que significa dizer que a Bíblia é a Palavra de Deus? Nós chamamos este livro de Palavra de Deus porque as palavras foram escritas pelos profetas e apóstolos como Pedro e Paulo. Veja o que o apóstolo Paulo diz sobre a Escritura em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nesses 2 versos da Escritura, o apóstolo Paulo está dizendo que Deus teve alguma coisa a ver com a autoria desses livros. Deus tinha uma mensagem que ele queria comunicar aos homens. E para comunicar essa mensagem aos homens, ele utilizou muitos homens, talvez mais de 40. Esses homens foram movidos por Deus de tal maneira que as palavras que eles escreveram não eram suas palavras, mas eram palavras de Deus. E um outro detalhe muito interessante é que os escritos desses homens, realizados durante cerca de 1.500 a 1.600 anos, se tornaram este volume de livros, ao qual nós chamamos de Bíblia Sagrada. A maioria das nossas Bíblias traz em sua capa as palavras Bíblia Sagrada. Mas o que significa chamarmos este livro de Bíblia Sagrada? A palavra sagrada significa aquilo que pertence a Deus ou aquilo que vem de Deus. Deus é a fonte. Esta é a ideia da palavra sagrada, aquilo que pertence a Deus. O que estamos dizendo aqui é que este livro está relacionado com Deus de uma forma muito especial. Deus tinha algo muito dinâmico para fazer com esses livros que formam a Bíblia. Esse livro contém a mensagem de Deus ao homem. É isso o que torna este livro o mais importante livro do mundo. Por isso que nós vamos estudar esse livro juntos, porque ele é o livro de Deus para nós. Deus tinha uma mensagem. Ele queria transmitir essa mensagem ao homem. Para fazer isso, ele moveu muitos homens, talvez mais de 40 homens. Esses homens foram movidos por Deus de tal maneira que as palavras que eles escreveram não eram suas palavras, mas eram as palavras de Deus. Em um período de cerca de 1.500 a 1.600 anos, esses homens e seus escritos formaram esse volume de livros ao qual nós chamamos de Bíblia Sagrada. O processo pelo qual Deus moveu esses homens a escrever esses livros é chamado de inspiração. Paulo disse que esses livros vieram de Deus através da inspiração. A palavra inspiração significa respirar para dentro. Isso tem a ver com o Espírito Santo de Deus respirando dentro daqueles homens, movendo-os a escrever esses livros. Pedro descreve a Bíblia com as seguintes palavras: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Pedro usou uma linda palavra em grego, a palavra phero. Em muitos lugares, em vez de usar pontes para atravessar rios,
as pessoas usam balsas. Isso acontece em muitos lugares onde há muita água. A palavra ferô, em grego, significa instrumento de travessia. É essa palavra que Pedro usa quando ele diz que Deus moveu essas pessoas. Imagine o vento soprando nas velas de um barco e movendo o barco pelo rio. Isso é a inspiração, segundo Pedro. Outra expressão é o verbo vivo de Deus, que não se aplica às Escrituras, mas a Jesus Cristo. A Bíblia é chamada de a palavra de Deus escrita. Jesus Cristo é chamado de o verbo vivo de Deus, ou a palavra viva de Deus. Tudo o que ele foi, o que ele disse e o que ele fez foi a palavra de Deus para nós. Deus disse muitas coisas para nós através deste livro, mas Deus disse muito mais coisas através do seu Filho Jesus Cristo. Eu gostaria de falar agora sobre a organização da Bíblia. Eles estão divididos em Velho Testamento e Novo Testamento, mas nem sempre foi assim. Nos dias de Jesus, por exemplo, não havia divisão entre Velho Testamento e Novo. O Novo Testamento ainda não havia sido escrito. Por isso, os livros que existiam nos dias de Jesus eram simplesmente chamados de a Palavra de Deus ou as Escrituras. Somente depois que o Novo Testamento foi escrito e reunido numa coleção de livros é que foi feita a distinção entre Velho Testamento e Novo Testamento. A mensagem essencial dos livros do Novo Testamento é a seguinte: Jesus está vindo. É isso que esses livros estão dizendo. No princípio, segundo as Escrituras, Deus e os homens viviam em harmonia. Mas Deus ofereceu ao homem a capacidade de escolha e o homem escolheu se afastar de Deus. E Deus, que não pode tolerar esse tipo de rebelião, se afastou do homem. Portanto, existe um divórcio entre o homem e Deus. Esse divórcio entre o homem e Deus é o problema fundamental tratado pelas Escrituras. No Velho Testamento, Deus nos diz: você acreditaria se eu lhe dissesse que vou fazer alguma coisa sobre esse divórcio? No Novo Testamento, Deus nos diz: você acreditaria se eu lhe dissesse que fiz alguma coisa sobre esse divórcio? Note bem, os livros do Velho Testamento dizem que Jesus está vindo e que vai acabar com a separação entre Deus e suas criaturas. O Novo Testamento nos dá boa notícia. Jesus veio. E quando Jesus veio, ele acabou com a separação entre Deus e o homem. Existem duas palavras no Evangelho de Marcos que reúnem todo o Novo Testamento. Essas palavras são simplesmente Jesus veio. Os livros do Antigo Testamento estão divididos em 5 tipos. Primeiro, há os livros da lei. E esses livros da lei são a pura palavra de Deus. É onde Deus nos diz o que é certo e o que é errado, e nos dá seus regulamentos. É onde ele nos mostra seu padrão de retidão. Os 5 livros da lei são seguidos pelos 10 livros históricos. Esses 10 livros históricos nos dizem mais ou menos que às vezes o povo de Deus obedecia aos livros da lei e às vezes não. Quando eles obedeciam a esses livros da lei, eles se tornavam exemplos para você e para mim. Mas quando eles desobedeciam, aí suas vidas se tornavam avisos para você e para mim. Em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 11, o apóstolo Paulo nos dá a chave para os livros históricos do Velho Testamento e para o livro histórico do Novo Testamento. Quando você ler os livros históricos, procure por exemplos e avisos. Esses exemplos e avisos são baseados no seguinte: às vezes, eles obedeciam a palavra de Deus, encontrada nos 5 primeiros livros, e às vezes eles não obedeciam. Quando eles obedeceram, eles são exemplos. Quando desobedeceram, são avisos. Os livros históricos são seguidos pelos livros poéticos. Os livros poéticos são a mensagem de Deus para o seu povo, que tenta viver sua palavra neste mundo. Nos livros poéticos, Deus diretamente fala ao coração do seu povo. Por exemplo, no livro de Jó, Deus tem uma mensagem para o seu povo quando eles passaram por sofrimentos. No livro de Salmos, sua mensagem é a mensagem para quando o povo de Deus estiver louvando. Sobre todas as coisas que passam pelo seu coração quando você está louvando. Essa é a mensagem dos Salmos. No livro de Provérbios, Deus nos fala sobre o que se passa em nosso coração quando estamos lá fora, nos relacionando com os outros. Alguém já diz que quando você faz um negócio, há 2 coisas que podem ser obtidas: dinheiro e experiência. Mas há certas pessoas que quando você negocia com elas, o dinheiro sempre vai para elas. Para você só fica a experiência.
O livro de Provérbios foi escrito porque Deus não queria que seu povo ficasse só com experiência dia após dia. Ele queria que seu povo tivesse alguma sabedoria prática sobre relações humanas. É por isso que ele nos deu o livro de Provérbios. Eclesiastes é a mensagem de Deus para o seu povo quando eles tiveram dúvida no coração. Os Cantares de Salomão são uma mensagem dirigida para o povo de Deus quando estiverem fazendo amor. É quase como que se você estivesse ouvindo uma conversa de amor entre dois apaixonados, em lua de mel, vamos dizer assim. A próxima sessão da literatura do Velho Testamento é a maior sessão. Em termos de capítulos e versos, ela é chamada de os profetas, e tem 2 tamanhos. Primeiro temos os profetas maiores e depois os profetas menores. Os profetas maiores são chamados assim não porque são superiores, e a denominação de profetas menores não quer dizer que eles sejam inferiores. Os profetas maiores foram muito prolixos, com 66 capítulos, 52 capítulos e 48 capítulos. Eles levavam muito tempo para dizer as coisas. Os profetas menores são chamados assim porque têm 1 capítulo, 2 capítulos ou 3 capítulos. Provavelmente eles foram pregadores melhores, porque conseguiram empacotar melhor a sua mensagem. No Novo Testamento também temos 5 tipos de livros. Primeiro, 4 biografias de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles mostram diferentes aspectos da mais importante vida já vivida. Depois nós temos um livro histórico, que é o livro de Atos. E depois nós temos as epístolas de Paulo e as epístolas gerais. Um jovenzinho me perguntou uma vez, escuta, epístola é a esposa do apóstolo? Até que soa parecido, não é mesmo? Mas não, a epístola é uma carta. Metade do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Em seguida vem as cartas de Paulo e depois as cartas gerais, porque foram escritas por autores gerais para leitores gerais, pessoas que estão dispersas e vivendo em diferentes locais. O Novo Testamento encerra com um livro profético, o Apocalipse. É um livro de símbolos. Para entender de verdade esse livro chamado o Apocalipse é preciso da ajuda do Espírito Santo. A primeira frase fala logo da revelação de Jesus Cristo. Portanto, na Bíblia, nós temos 66 livros e esses livros estão organizados não de acordo com a época em que foram escritos, mas de acordo com o tipo de livros que são. Existem 5 tipos de livros no Velho Testamento. Livros da lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Existem também 5 tipos de livros no Novo Testamento. 4 evangelhos, um livro histórico, as cartas de Paulo, as cartas gerais e um livro profético, que é o Apocalipse. Leia o Velho Testamento lembrando qual é sua mensagem. Jesus está vindo. Esse é o verdadeiro assunto do Velho Testamento. Leia o Novo Testamento procurando a seguinte mensagem: Jesus veio. E vamos à sua primeira tarefa do curso. Memorize os nomes dos livros da Bíblia. Você deve pensar, por que será que ele pede que a gente memorize os livros da Bíblia? Ora, é para que você não fique envergonhado quando o pregador anunciar um texto de Ageu e você não souber se fica no Velho ou no Novo Testamento. Por isso, para saber onde estão localizados os livros da Bíblia, memorize seus nomes. Memorize lembrando seus títulos e aprenda a soletrar os nomes. Eu acho que isso vai ajudá-lo quando você for estudar a palavra de Deus. Bom, não temos mais tempo hoje. Muito obrigado e olha, agende-se para se juntar a nós quando vamos continuar o mais importante estudo do mundo, o estudo do livro de Deus, a Bíblia Sagrada. E outra coisa, convide seus amigos ou alguém que esteja interessado em saber mais, entender a palavra de Deus. Até lá, então. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.